elitizado por aí. Ontem o Atlético fez o torcedor feliz na Arena MRV, vitória 2-1 sobre o Rosário Central, o único brasileiro 100% na Libertadores. O acreditar que começa a sair do peito. Futebol é 80%, 90% de confiança. E quem confia sabe que a flecha que erra o alvo também é certeira. Quando e onde precisa ser. Nossa casa, nosso terreiro, onde a gente se sente bem, onde a gente se sente literalmente em casa. Arena do Galo, que recebeu o primeiro jogo de Libertadores. Esse dia de hoje, o primeiro jogo, é um dia mais importante para a história do Atlético. Então a gente espera que os jogadores joguem por nós, que eles corram por nós e consigam a vitória. Para uma noite especial, palpites. O Paulinho vai deixar o dele daquele naipe, um do Hulk e um do Paulinho. E personalidade. Meu Deus do céu, quem que tá aí embaixo? Deixa eu ver. Que isso, você vai aguentar ficar com a cabeça aí do Galo o jogo inteiro? Não sei, mas na hora do gol... Não durou muito, mas dá um desconto pro pequeno, que não queria perder um detalhe sequer de um jogo complicado contra o Rosário Central. O perigo só veio mesmo aos 32 minutos, no talento individual de Hulk, que logo encontraria um inspirado Gustavo Scarpa, titular com um novo técnico pela primeira vez. Mas antes, tensão de Libertadores. Arana levou o amarelo por essa dividida forte com Cerveira. Nervosismo no gramado e nas arquibancadas tinha torcedor virando gandula. Essa bola veio de longe e parou no domínio dele, Scarpa. Se fosse um passe, seria quase tão perfeito quanto esse. Aos 39, Hulk mandou a bola com rara precisão para camisa 6 chutar rasteiro. Gustavo Scarpa! Fez o primeiro no domingo, fez o segundo agora. Nem lembro o cara que estava há mais de 500 dias sem balançar as redes. Querendo ou não, um gol numa final, né? Gol do título, acaba dando bastante moral. Peguei mais confiança e hoje pude marcar mais uma vez. Estou feliz. Paulinho quase aumentou a vantagem. Perdeu uma chance incrível de enlouquecer o torcedor. O segundo tempo foi de mais perigo para os argentinos. Everson trabalhou e, em meio à pressão do Rosário, Hulk acabou substituído. Muito bem, graças a Deus. Eu tinha conversado ali com o Milito, né? Já pensando no próximo jogo contra o Corinthians, que vai ser um jogo difícil. É o jogador mais importante do time. Tenho que dosar os minutos, porque quero o Hulk sempre em campo. Só que 5 minutos depois do capitão deixar o jogo, falha na defesa atleticana. Malcorra aproveitou e empatou o jogo. O gol de empate e a ausência de Hulk preocupavam o torcedor. Mas quem garantiu a vitória na primeira partida de Libertadores na Arena foi o cara que segue como o principal artilheiro por aqui. Paulinho, em bela jogada com Arana, o 10 dominou e mandou pro fundo das redes. Paulinho! 9º gol em 15 jogos no estádio onde reina. Isso dá força, pra gente, pro time, pra mim particularmente. A sempre tá fazendo os números, a sempre tá buscando, dando assistência, fazendo gol. Teve mais susto do Rosário Central nos minutos finais. Gemerson se redimiu do erro no gol argentino e desviou a bola de Giacone para garantir o Galo na liderança do grupo. O único brasileiro com 100% de aproveitamento na Libertadores. Estou muito contente, mas falta. Estamos contentes, mas falta muito. Sonho que os jogadores atuem cada vez melhor. Sonho com isso porque tenho ferramentas. O reencontro com a confiança, a força do poder de decisão e uma dose de cuidado. Assim, o Atlético construiu a primeira vitória da Libertadores na casa, onde quer cobrar muito mais na temporada. Henrique Fernandes aqui no Globo. Por mim, você vinha todo dia. Molecão, beleza? Tranquilo.
Scarpa engrenou, hein? Tá jogando, olha o grupo do Atlético, o único brasileiro 100%. Scarpa vem fazendo gols importantes e eu quero chamar a atenção para um detalhe nos gols dele. Vamos começar pelo de ontem. Bora. O primeiro toque na bola, quando a bola chega para ele, olha só. Ele recebe a bola, ele poderia dominar para ele, deixar a bola pertinho. Como ele já domina preparando o chute da perna esquerda e tira a linha de ação do zagueiro. Olha essa imagem como é bonita. E aí ele tem facilidade para finalizar com a canhota. No clássico ele fez a mesma coisa, não preparando o chute, mas olha só, ele já domina a bola, a gente tá vendo a bola chegando do Paulinho para ele, colocando na frente, para não dar tempo do Marlon chegar, para forçar a reação do Rafael, para ele fazer o gol. É genial, esse tipo de movimento é muito inteligente, é um movimento que a gente chama de domínio orientado, você já antevê a próxima jogada e ele tem ido muito bem nisso também. Antevendo o próximo assunto, Henrique, Paulinho é um cara que tá perdendo gols, mas fazendo gols decisivos também. Você sabe que nos 4 jogos do Milito, ele sempre foi o jogador do Galo que mais finalizou nas partidas, ó. Média de 4 por jogo, 16 ao todo. Das 16, 6 foram no gol, 3 foram gol. Ontem ele conseguiu fazer o gol da vitória, perdeu uma grande oportunidade no primeiro tempo, mas fez um gol numa definição que eu acho até difícil, né? Ele tava ali meio sem ângulo, a bola chegou do Arana, que tem sido um mestre das assistências esse ano, e ele com muito jeitinho tirou do goleiro ali pra fazer o gol da vitória do Galo. Mas tem que melhorar esse aproveitamento, tá tendo muita chance de finalizar, tem que fazer mais. Tem que colocar o pé na forma o Paulinho, mas tá fazendo os dele também. Um dia após, o Atlético bater o Rosário Central da Argentina pelo placar de 2-1 ontem na Arena MRV, segunda vitória seguida do Atlético na competição internacional. Galo agora é líder do grupo G com 6 pontos e volta a campo agora na outra semana, sem ser essa que chega na outra, depois de jogar aí pelo menos mais 3 partidas pelo Campeonato Brasileiro, uma delas o clássico contra o Cruzeiro, e aí a partida vai ser contra a equipe do Penharol na Arena MRV em Belo Horizonte. Em campo ontem o Atlético, a gente viu mais uma vez, Rafa, o time muito disposto a jogar ao estilo Galo doido que o técnico Gabriel Milito vem fazendo. A gente pôde observar muitas movimentações. Logo no primeiro gol do Atlético, a gente pôde ver o Hulk saindo muito da área, puxando a tabela com o Guilherme Arana e na sequência achou o Scarpa, que também estava na posição onde ele está mais acostumado a jogar do lado direito, abriu o placar para o Atlético. Veio o segundo tempo, uma Malcorra, após uma bobeira ali do sistema defensivo do Atlético, um passe curto do Alan Franco para o Gemerson, acabou empatando a partida, mas na sequência é uma outra jogada que mostra a movimentação do ataque do Atlético. O Paulinho veio buscar a bola praticamente ali perto da meia-lua, puxou uma tabela com o Guilherme Arana e deu essa vitória para o Atlético 2-1. Vitória importantíssima para dar mais cancha para o trabalho do Milito, que agora são 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate e, claro, para o time também já chegar bem empolgado para essa estreia do Campeonato Brasileiro, que vai ser no próximo sábado, às 4 horas da tarde, contra o Corinthians, lá em São Paulo, na Neoquímica Arena. Breno, o jogo de ontem com todos os ingredientes de uma partida de Libertadores da América, com uma equipe argentina daquelas raçuda dentro de campo, que bate quando preciso for, e acho que é mais ou menos aquilo que muita gente imaginava, né? Pelo menos eu acho, não falando que todos são inconscientes, mas quem tem consciência de como é o futebol sul-americano, certamente não esperava um show do Atlético, um passeio, uma goleada, como foi o jogo contra o Caracas, até porque a equipe é bem qualificada, esse time do Rosário Central. 2-1 foi um placar justo, Breno Galante. Um abraço. Um abraço, Rafa, Dimara, Edivaldo, turma de casa. Ô Rafa, você disse tudo, né? Libertadores é diferente, né, cara? É totalmente o ambiente, jogar contra um time argentino é bem diferente. A gente falava isso ontem, né? Que seria uma guerra dentro de campo, muita intensidade, uma briga, principalmente no meio de campo, e seria um jogo muito difícil para o Atlético. Isso tudo aconteceu. Foi um jogo difícil pro Atlético. Acho que o resultado foi justo, mas o Atlético sofreu ontem. E até na entrevista do Paulinho, depois do jogo, ele disse: nós sofremos por conta de nós mesmos. O Atlético poderia ter tido uma vida um pouquinho mais tranquila, principalmente se o Paulinho tivesse feito aquele gol no final do primeiro tempo e virasse com uma vantagem maior de 2-0. Mas eu acho que foi um grande teste para a gente entender, né, a realidade desse time do Atlético, porque até então o Campeonato Mineiro não dá para tirar um parâmetro, e ontem o Atlético simplesmente venceu o seu maior rival dentro desse grupo, que para mim vai ser a briga pelo primeiro lugar, vai ficar entre Atlético e Rosário. E ontem o Atlético mostrou uma intensidade, uma vibração, uma vontade. Os jogadores jogaram ali buscando o seu 100%, como o Milito quer. E o Atlético
torcida do Atlético gosta disso, dessa entrega, né? Agora, alguns pontos, Rafa, a gente tem que destacar aqui, né? Eu acho que ontem a torcida do Atlético, pelo menos aqueles que vaiaram o Gemerson e o Paulinho, pra mim, mandaram muito mal, né? Porque no lance do gol, a falha pra mim foi do Franco, que atrasou ela de uma maneira displicente, um pouco displicente. Ela foi uma bola curta e na dividida o Gemerson perdeu a bola, mas eu não acho que o Gemerson foi culpado por isso. Acho que ele até fez uma boa partida. E o Paulinho errou o gol, ok, mas ele estava fazendo um bom jogo e depois ele se redimiu fazendo um gol mais difícil do que o que ele perdeu. E não acho aí que foi legal o torcedor vaiar esses dois jogadores, né? Depois que o Atlético tomou o gol de empate. Eu penso assim, sabe, Rafa, não tá satisfeito? Espera acabar o jogo e depois você pode até vaiar, mas no meio do jogo isso prejudica muito, tira a concentração do jogador, a confiança do jogador. Mas que bom que o Paulinho pôde dar a volta por cima dentro do próprio jogo e fazer o gol da vitória. Ele que é o artilheiro do Atlético na Libertadores e o rei da Arena MRV, né, Rafa? Pois é, a gente brinca, às vezes zoa, né? Fala de um jogador e tal, mas esse negócio de vaiar, Dimara, com o jogo, né? A bola rolando, 25 minutos a turma pegando no pé. E assim, por mais que eu não seja um fã do futebol do Gemerson, a gente tem que ser verdadeiro aqui no programa e falar. Dentre os jogadores da defesa atleticana, quando tem alguma falha ou toma algum gol, tirando o gol contra do clássico de ida da final, que foi uma infelicidade, que nem é tão culpa do Gemerson assim, porque o Lemos dá uma pedrada nele ali, coitado. O Lemos jogou a bola nele, né? Foi mais ou menos isso. Tipo, uma jogada de pinball. O Gemerson hoje não é o pior zagueiro do sistema defensivo do Atlético, muito pelo contrário. Na reta final ontem, você vai se lembrar, um lance de 3 bolas chuveiradas na grande área do Atlético, o Gemerson tava em todas para afastar o perigo e evitar o empate do Rosário. E sem dúvida nenhuma, no tipo de jogo que aconteceu ontem, que é muito diferente do que a gente vê, né, em Mineiro, Brasileiro e tudo mais, até pelo que as equipes se propõem, né, o Gemerson foi, sem dúvida nenhuma, um dos jogadores de mais garra, né, de mais determinação do Atlético ali, realmente eu não entendi as vaias. Até porque, né, e também no caso do Paulinho, até porque o Hulk também perdeu o gol. Né? Então, assim, quer dizer, como é que vai ser? Eu me preocupo com o Atlético ainda com aquela história dos apagões que ele tem, né? E ele teve um deles ontem e aí o sofrimento realmente foi muito grande. Porque se você pegar um primeiro tempo em que o Atlético fez com que o Rosário fosse pro seu campo defensivo e ficou em cima, e martelou e teve paciência para fazer e tudo, na segunda etapa foi frenética a volta dos times. Né? E aí o Atlético já não tinha tanto espaço, já não conseguia tanto fazer realmente as suas jogadas e aí realmente houve um sofrimento que vai ser normal na Libertadores, no Brasileiro, o nível técnico é que faz esse sofrimento, você tá jogando de igual para igual, né? São equipes preparadas para isso. Então, assim, vindo das arquibancadas, eu acho que o contexto de olhar para aquele jogo que estava acontecendo ali era relembrar o que é uma Libertadores, que é completamente diferente do que você vê ali no natural. E nem sei porquê, também, porque antes, quando em alguns momentos a gente falava assim, é o Luiz Felipe Scolari. Não era nada disso, né? Então eu realmente não entendi e a minha única ressalva aí é o apagão mesmo que o Atlético teve, que a gente tem muito receio e o Atlético tem isso, né? Falando, né, Edivaldo Miranda, sobre a questão de rodar o elenco, eu até comentei com a Dimara aqui, falei, Dimara, presta atenção no negócio que ele vai falar no fim da fala dele, né? Que ele prioriza essa questão da rotação, girar o elenco, fazer o tal do rodízio. Isso é muito comum no trabalho de técnicos, né, de origem argentina e uruguaia. Teve gente que criticou o Aguirre no Galo porque fazia rodízio e tudo mais. Claro que o elenco de hoje, ele é melhor em termos de qualificação, ele é melhor que o elenco que o Aguirre teve na época que ele treinou o Galo. Só que a turma pegava no pé dele por conta dos rodízios. Eu não vejo problema algum fazer rodízios com os jogadores, de Mara, desde que o treinador também não invente muita moda, né? E parece que o Milito, dentre as mudanças que ele promove entre um jogo e outro, ele não tá viajando tanto na maionese, isso também ajuda um pouco, né? Tem uma coisa no futebol que é bem clara, ele pode fazer rodízio desde que vença o jogo. Se ele começar a perder, o pessoal vai pegar no pé dele. É simples assim. É o mesmo caso do
Hulk. Na minha opinião, não sou fisiologista e o Atlético tem a fisiologia lá para definir essas situações, né? Da quantidade que cada jogador pode fazer lá da sua minutagem e tudo mais. A mim, acompanhando jogos, fazendo jogos do Atlético como a gente faz, eu acho o Hulk talvez o melhor preparo físico do Atlético. E acho que não sou só eu que acho, não. Eu acho que o Atlético soltou alguma coisa aí nessa questão, mostrando que o melhor preparo físico era do Hulk. Eu não tiraria o Hulk em nenhuma circunstância de jogo, a não ser que ele estivesse machucado. Sabe por quê? Ok, ontem ele tirou e deu tudo certo, né? E o dia que ele tirar e der tudo errado? Aí a turma cai de pau em cima dele, exatamente, né? E assim, eu não vejo mesmo o Hulk, até porque o tempo todo ele passa pra gente, né? Eles cuidam em casa, eles se cuidam na cidade do Galo, eles se cuidam quando eles viajam, eles se cuidam o tempo inteiro. Ontem ainda havia essa questão da contusão e eu também imaginei que fosse por isso que ele foi tirado de campo, mas eu não tiraria o Hulk em circunstância nenhuma, a não ser que ele tivesse machucado. O Milito tira o Hulk ontem com o quê, 23. Breno? 23, 25, né? Do segundo tempo, não é isso? Antes do Mas já estava acertado, viu, Rafa? Desculpa, Breno. Tava 1-0, né? Eu já imaginava também, até porque ele já era dúvida, né? Antes do início do jogo já estava como dúvida na nossa escalação aqui no Tempo Esportes. Enfim, pelo menos deu certo, né? Como o Dimara falou. O dia que der errado. Para dizer o seguinte, Rafa, aqui no destaque final, então a gente fala sobre a preparação do time para o Campeonato Brasileiro, o esquema, como que foi, já que hoje teve treinamento na cidade do Galo, e a gente fala um pouco mais sobre o início do Galo no Brasileirão. Lembrando que o Galo foi campeão e agora quer novamente, né, lá em 2021. Show de bola, Ed. Breno Galante, mais algum detalhe? Lembrando que o próximo compromisso é o Corinthians fora de casa, né, Breno? Pois é, Rafa, era só lamentar essa lesão do Fux, né? Uma lesão leve, como falou o Milito na coletiva, mas ele disse, né, que ele vai ficar fora 2-3 jogos. Então, possivelmente, esses 3 próximos jogos que são pelo Campeonato Brasileiro, o Fux não vai jogar. Eu lamento, porque é um jogador que vinha ganhando muito espaço, né? E já tem um histórico no próprio Atlético com lesões que incomodaram. É uma pena, né? E aí isso mostra que talvez, ou com certeza, o Milito tenha razão nessa questão de ver a parte física para poder, né, dosar os jogadores. Porque o Fux veio numa sequência muito grande e acaba tendo esse edema. E como você disse bem, o Atlético chega num grande momento para a estreia, viu, Rafa? Pentacampeão, 100% de aproveitamento na Libertadores. Eu acho que não tinha momento melhor para o Atlético estrear contra o Corinthians e eu estou muito otimista.